Pera, assim, o Então, que que é sublimir? O que que é sublimação? De uma forma sublimação é simples. quando você redireciona essa energia que você ia esconder. Então, assim, você tá com medo, né? Você pode suprimir, você pode fingir que não tá acontecendo, você pode racionalizar. Ou você pode sublimar. O que que é o sublimar? Eu vou transformar isso em outra coisa. Eu vou redirecionar isso pra, sei lá, eu tenho medo de altura. Nossa, toda vez que eu pego elevador, que eu não preciso nem olhar na janela. Eu sei que eu tô no 25º andar, eu já fico. Ai, aquilo me dá um desespero e tal, não sei o que, nananã, e aí você entra nos seus mecanismos, você nunca mais sobe num prédio, você evita, você lá, 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 lá. Sublimar é, tá, eu vou pegar esse medo que eu tenho de altura pra ser minha energia de base pra eu conseguir fazer escalada. Ou, já que eu sinto esse frio na barriga, não sei o que, nananá, eu vou fazer isso pensando no. Vou fazer um, sei lá, pintar. Vou fazer um trabalho criativo pensando nesse medo. Vou selecionar 25 músicas que falam de medo de altura e vou escrever minha própria letra, entendeu? Você tá entrando em contato, só que de um outro jeito. Você não vai subir no prédio e ficar lá na janela olhando para baixo, né? Mas você entra em contato com esse incômodo de outras maneiras, de outras formas, olhando para ele nessa busca mesmo por transformar, entendeu? Aham, entendi. Pô. Então, sei lá, tem gente que é, ah, sei lá, ai, comecei. é, eu me achava ruim em tudo. E eu não tentava nada novo, eu ficava só na minha zona de conforto e não sei o que, até que eu comecei a fazer aula de desenho. E eu entrei em contato com o erro o tempo inteiro, porque você apaga, faz de novo, apaga, não sei o que, até quando você faz bem, você tem que apagar, porque depois você vai pintar e, né? Então, e sei lá, e aí eu entrei em contato com o erro e fui ficando melhor nisso, entendeu? É. Eu tenho um exemplo desse, um exemplo rápido, que é eu tinha medo de voar. A primeira vez que eu voei, eu tinha 26 anos. E toda vez que eu voava, por exemplo, se eu fosse voar amanhã, eu pensava, eu ia estar dentro de mim me sentindo despedindo de você. Senti que essa era a última vez que eu ia te ver. Quando eu fosse comer, eu sentia que era a última vez que eu ia comer. Não, E pera, você tinha medo de voar? tinha medo de voar, sim, tinha. Ah, entendi. Aí você sublimou. Não, eu já sei o final da história. É como você sublimou, Foi. agora você entra no avião e você pula dele em movimento. Exato. Foi assim que Aí você curou, sublimou. curou, Cintia, curou. Não tenho medo de voar mais, eu durmo em todos os voos, agora é maravilhoso. Eu comecei a pular de paraquedas, foi isso. E o. Nossa, Bruno, Resolveu. mas você. Gente, vocês imaginam que é assim, ó. O Bruno tinha medo de morrer quando ele entrava no avião. Aí ele entrou várias vezes no avião e se jogou de dentro do avião com paraquedas. Agora, quando ele entra no avião, ele fala: Nossa, mas eu nem vou precisar me jogar? Ai, que delícia! Vou dormir. Não, que delícia não. Na verdade, fico triste porque vou ter que pousar com o avião, mas não. Mas o medo passou, Cintia, isso que importa. O medo passou. Nossa, maravilhoso. Né? E o que eu Não, sinto hoje é um ótimo exemplo. Foi um é. ótimo exemplo. E eu lembro o momento em que isso aconteceu, que foi eu tava dentro de um avião, porque eu ia saltar, e eu já tava lá em cima, e eu pensei, nossa, eu já tô aqui em cima, e nem percebi, porque eu não tava com aquele medo. Parecia que eu tava num. Sabe quando você pega um táxi assim? Você tá você tá te levando e você não sente nada, você tá num táxi, é normal. E aí eu senti, eu tô aqui como se fosse um táxi, como se fosse um ônibus. Eu não tenho medo que vai capotar, que vai explodir. Não. Meu E aí eu Deus. pensei, beleza, deu certo. Enfim, sublimação, concordo. Faça, vá pintar, vá fazer as coisas. E aí, eu acho que eu queria falar da teoria dos afetos, né? Pra a gente relacionar com essa coisa do mecanismo de defesa, porque tem. A gente já falou do Panksepp aqui, que é um neurocientista, né? Que é da neurociência afetiva e tal. E ele fala sobre os nossos sistemas, os 7 sistemas afetivos de base, os básicos lá, é, que são a base para nossa vida emocional. Então, só passando aqui é o busca, raiva, medo, desejo sexual, né, assim, esse prazer ali, o desejo sexual, cuidado, tristeza, luto e o play, que é o alegria, o brincar e tal, né? Então, eu
eu acho legal a gente olhar para esse lance dos sistemas afetivos, porque muita gente relaciona a sublimação a essa coisa de redirecionar a libido para o sexo, ou para esse prazer mais sexual e tal. Mas, porque até a base da psicanálise, por um tempo, ela foi muito assim, né? Depois, enfim, outros teóricos, a coisa foi mudando e tal. Mas não é. Não pensem em energia e desejo e tal só nesse lugar sexual, né? A nossa libido, a nossa energia, essa, sabe, essa energia vital que a gente tem, que ela pode ser direcionada para todas essas coisas que eu falei aqui, as sete, as seis, uma delas é sexo. Então, se o seu mecanismo de defesa ele tá relacionado a sexo, ou indiretamente ele esbarra no sexo, né? Porque esbarra. O nosso medo de morrer esbarra em como a gente se entrega para as coisas e vai esbarrar em como a gente se entrega para o sexo e tal. Mas não é só sobre sexo, é só uma coisa que eu queria reforçar aqui, né? E aí, então, quando a gente tem, se a gente tem esse mundo afetivo que tá nesse lugar dessas sete bases afetivas, né? Então, uma das bases é buscar criar expectativa para as coisas, essa curiosidade, essa motivação, né? Olha como coloca a gente em movimento, né? Porque a base emocional é isso, é algo que vem ali de dentro da gente, e coloca a gente no mundo de alguma maneira, né? A outra, que é a raiva, é uma energia de confronto, de enfrentar algo que tá te fazendo mal, né? O medo de proteção, o sexo, a reprodução, o prazer, tudo isso, né? Vocês entendem que o mecanismo de defesa, ele neutraliza essa nossa vida afetiva também? Porque, como o Bruno falou, né? Nossa, eu percebi que quando eu me defendia e eu suprimia o que eu estava sentindo, eu não sentia mais nada. Não era só a tristeza e a raiva, era tudo. Então, a minha onda emocional, que podia ser lá bem alta, né, e tal, ela ficava achatada, ela ficava ali, ó, oscilava muito pouco, né? Então, a gente neutraliza essa base emocional que é tão importante pra gente se jogar no mundo, se encontrar, né? E ela vira uma prisão também. Eu sinto que era uma prisão, porque era justamente essa onda que você fala, esse pico de alegria que vai até lá em cima, e também um pico de tristeza que vai para baixo, mas esses picos são tão maravilhosos porque é aquela alegria assim que você. Eu lembro que depois desse desbloqueio que eu comecei ter sentimentos assim, tipo, esse prato de comida foi o melhor prato de comida que eu já comi na minha vida. E depois de sentir esse sentimento de novo depois de algum tempo, sabe? Ou o que tá acontecendo agora é o melhor momento da minha vida. E não ter sentido isso antes, sabe? Não ter esses picos de contemplação tão profundos e tão realistas, assim. Porque era, como diz o mesmo, não, era uma vida xoxa, capenga, meia boca, porque era nessa neutralidade, era nesse local onde não se tinha picos nenhum e era só neutro. E essa neutralidade causava um meh. Era uma coisa meh, sabe? Era tipo, eu conseguia fazer as coisas, mas não tinha prazer. No comer não me dava prazer como dá hoje. Falar com as pessoas não me dava prazer como dá hoje. E essa neutralidade parece muito bonita e muito quentinha e muito confortável. Mas quando a gente vai ver de verdade, estar fora dela dá um medo, mas estar fora dela dá um prazer à vida que é muito diferente. É muito É. diferente você se abrir, Da cor, né? Da dá cor de cor, verdade pra dá vida, né? calor, pega os sentimentos e dá. É sentimentos. Eles vão ali e vem bom. Ó, se a gente for fazer um depara das nossas bases afetivas com os mecanismos de defesa, então assim, quando eu não quero entrar em contato com medo, né, que é um sistema afetivo importante e tal, ele pode gerar como mecanismo de defesa a negação, como a gente já falou, né? Se eu não quero entrar em contato com o meu sistema afetivo da raiva, eu posso racionalizar para não entrar em conflito, eu posso ir para esse lugar ali da racionalização e tal, e eu vou suprimindo ali o meu sistema da raiva, o meu sistema emocional. O luto pode, né, ele é negado para evitar dor, mas também você evita entrar em contato com tudo
que, no caso da morte, né, aquela pessoa representava pra você, todo a história que vocês tiveram, né? Porque se você pensa na pessoa, você sofre o luto, né? Você não quer mais pensar naquilo. Então, você apaga uma parte super importante. E o impulso do buscar, né? Que é essa coisa do vou atrás e tal, ele vai ser abalado pela supressão. Quando você achata todas as suas emoções, é isso, você fica nesse. O meh que o Bruno falou agora, né? Tipo, sei lá, tô aqui vivendo, né? Mas como que a gente sai da defensiva pra poder viver de verdade? Pra Eu sair tenho da uma, defensiva, pelo amor de Deus. Como eu que tenho uma faz, resposta Bruno? simples, mas é a mais complicada. Vai pra terapia. Essa é a resposta simples e mais complicada. E A aí gente. lá na terapia, né? O que que vai acontecer lá na terapia? Puta, vai acontecer muita coisa, Cintia Cruz. Muita coisa. Muita coisa amedrontadora e muita coisa maravilhosa. E de tudo. Eu acho que a gente precisa fazer uns 20 episódios só pra falar o que vai acontecer na terapia. Como se a gente já não tivesse vários aqui pra falar o que vai acontecer na terapia. Mas ó, Mas o trabalho. Ah, o fala, fala. principal disso que eu lembro era. Que eu vou falar nesse ponto específico, né? Que a minha cabeça foi pra milhões de locais do que aconteceu na terapia. Agora tentando canalizar, parece coisa específica. O que eu lembro especificamente e o que eu acho que é o mais gostoso da terapia é justamente um profissional que está ali entendendo essas defensivas que eu tenho, esses locais em que eu habito, e está criando ambientes acolhedores para aquilo, né? Acolhedores, aquilo, acolhedores, uma construção ali, vamos dizer, eu tenho a minha, usando esse alçapão, né? Eu tenho esse meu poço.